Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Instrumentação Night. Hoje temos como convidados o Felipe Vieira e a Luana Shimabukuro. Eu sou Rodrigo Baraldi. No episódio de hoje vamos comentar um pouco sobre a vida e a pedagogia de Rudolf Steiner. Boa noite, Felipe. Boa noite, Luana. Bom, eu gostaria de começar conversando com o Felipe, pedindo para que você nos relate, Felipe, então, um breve histórico da biografia do nosso autor de hoje. Olá, boa noite. Queria primeiramente agradecer ao convite de poder estar aqui hoje com vocês, conversando sobre Steiner. Infelizmente, nesse novo método, que tivemos que nos adaptar, mas espero que tudo isso passe logo. Rudolf Steiner nasceu em 1861 e faleceu em 1925. Ele foi um dos maiores pensadores de todos os tempos, cujo domínio das ciências modernas é tão admirável quanto seu conhecimento no campo das ciências antigas. O filósofo austríaco começou a elaborar sua pedagogia em 1919, por ocasião da criação da primeira escola Waldorf livre na Alemanha. Ocorreu após o primeiro ano do colapso total do Império Alemão. No entanto, percebe-se que as bases dessa pedagogia foram sendo esboçadas ao longo de sua vida, nos momentos em que ele atuou como professor. Quando ele tinha 15 anos, ministrou aulas particulares para colegas da mesma série ou de séries inferiores à dele. Depois, quando foi morar em Viena, em 1882 a 1899, cuidou do ensino de 4 meninos, sendo que um deles não tinha adquirido conhecimentos de leitura, escrita e cálculo, e possuía hidrocefalia, e preocupava os pais que duvidavam da sua capacidade de aprendizado. Steiner se dedicou ao trabalho com esse menino, sendo que posteriormente o jovem frequentou o liceu e fez faculdade de medicina. Rudolf Steiner afirma que esta atividade como professor levou-o a adquirir de maneira viva um conhecimento da natureza humana, que não poderia ter adquirido tão vivamente por outro caminho. Em 1891, Rudolf Steiner fez o doutorado em filosofia, com uma tese em epistemologia, publicada depois como Verdade e Ciência. Por volta de 1899, em Berlim, Steiner deu aulas de história e exercícios de retórica na Escola de Formação Cultural para Trabalhadores. Escola essa que oferecia cursos para aprofundamento da cultura geral para operários adultos de orientação social-democrata. Vemos que, nesses momentos de sua biografia, foi onde ele preparou as bases para sua pedagogia. Nossa, muito interessante a trajetória do autor de hoje, realmente muito dedicado, e com uma grande bagagem. Bom, agora eu gostaria de saber um pouco mais da Luana sobre a apresentação das bases, da sua proposta pedagógica, quais foram os conceitos, as ideias que são fundamentais para que nós possamos entender o trabalho desse autor. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Felipe, que está aqui ao meu lado. Aliás, não está ao meu lado porque a gente está fazendo tudo pelo computador. Mas enfim, eu vou responder aqui a pergunta do nosso querido apresentador Rodrigo sobre a apresentação das bases do método Waldorf, Vamos lá. Os seus ensinamentos eles estão consubstanciados em uma ciência espiritual, a antroposofia, tendo como uma tarefa dar a cosmovisão prática que abranja a essência da vida humana. A pedagogia Waldorf não se limita a essa visão, baseia-se fundamentalmente no encontro entre homens, isto é, na relação professor-aluno. A proposta pedagógica Waldorf toma por base que o ser humano não se desenvolve apenas com a aquisição de novos conhecimentos, mas que evolui pelo aperfeiçoamento de suas capacidades anímicas, intelectivas e morais. Busca-se, assim, o desenvolvimento integral do ser humano. E, Luana, como essa proposta ela começa, Como ela se aplica aos primeiros anos de vida para uma criança? Bom, continuando respondendo a pergunta aqui, a pedagogia Waldorf não é exatamente algo que se possa aprender, sobre o qual se possa discutir, é pura prática. A proposta prática surge a partir da experiência imediata, pois é imprescindível haver o conhecimento humano adequado quando se parte dessa convicção. A pedagogia e a didática são uma questão social marcadamente ampla, pois a educação da criança deve realmente começar logo após o nascimento.
Isso nada mais significa senão que a educação é a atribuição de toda a humanidade, de cada família, de cada comunidade humana. Vamos falar agora como é que isso se aplica a uma criança, né? Os 3 primeiros anos de vida e, consequentemente, os demais até o 7º são de suma importância para o desenvolvimento integral do homem, como eu havia dito anteriormente. A criança é um organismo totalmente sensorial, totalmente diversa de uma condição posterior. Na vida posterior, o homem experimenta o sabor do alimento com a boca, com o palato e com a língua. Na criança, isso não ocorre, especialmente nos 3 primeiros anos, quando o sabor atua através de um todo o organismo. A criança saboreia até com os membros o leite materno e a primeira alimentação, o que, em idade posterior, ocorre na língua. Na criança, se processa em todo o organismo. Tendo em mente que a criança reproduz pela imitação tudo o que circunda, nos primeiros anos, 3 faculdades são adquiridas, e o que condicionarão toda a sua vida: andar, falar e pensar. Entendi. E agora, quanto a uma aula, né? Como seria a descrição que vocês dariam a uma aula de ciências orientada por essa visão pedagógica? A pedagogia de Waldorf, ela preza muito a autonomia que o aluno tem durante sua performance de aprendizado. Suponhamos que o tema de uma aula de ciência seja o estudo da estrutura de alguma vegetação. Neste caso, é plausível, diante dessa pedagogia, que os alunos possam estar em um parque, coletem amostras da vegetação, se reúnam em grupos para realizar alguma tarefa, o que já difere completamente de uma aula expositiva, a qual o aluno em sala de aula, por exemplo, experimentaria o conteúdo através de figuras em um livro ou alguns desenhos representados por professores. Bom, a pedagogia Waldorf, por sua influência da antroposofia, preza muito pelo desenvolvimento do aluno como um todo, em vários âmbitos de sua vida. Logo, espera-se que esse aluno interaja com o meio em que vive, aprendendo conteúdos escolares de forma mais significativa para ele mesmo. Muito interessante essa visão acerca da pedagogia de Steiner. Se nós tentarmos especificar um pouco mais no âmbito da química, como nós podemos visualizar essa situação? Vamos pensar agora, por exemplo, em uma aula voltada à química em geral. Tendo em vista os conceitos pedagógicos que foram estudados, como você estruturaria essa aula? Bom, provavelmente com alunos enfileirados e de maneira expositiva, né? Mas já na visão de Waldorf, a aula pode ser preparada com base na experimentação e observação. A aula é focada nos sentidos como cheiro, odor, cor, textura, dentre outros. Bom, de certa forma, o aluno se sente mais familiarizado por poder ver o que realmente acontece e são abordados temas mais próximos da vivência do aluno. Nessa pedagogia, o conhecimento não é limitado a um programa mínimo de matérias, mas sim abordado com maior riqueza e diversidade, de forma que se construa a imagem do mundo. Os alunos acabam participando de forma mais ativa e crítica nas aulas. Além disso, o conteúdo abordado na aula de química pode ter relação com outras matérias, como física, biologia, geografia, entre outras, como se os temas curriculares se cruzassem. Os professores não utilizam os livros didáticos, os mesmos devem trazer as próprias percepções para a classe. Os alunos constroem assim sua fonte de estudo, produzem os cadernos nos quais apontam observações sobre a aula que julgaram mais relevantes. Então, eu acho que é isso, né? A gente está chegando próximo do nosso tempo final aqui. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês dois nesse primeiro episódio do nosso podcast. Não teria como ter sido melhor sem a participação de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente o convite. Uma boa noite e tchau a todos. Bom, eu agradeço a participação no programa. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Felipe. Infelizmente, eu preciso ir embora agora. Abraços e parabéns pela iniciativa dessa conversa. E para você, caro ouvinte, que gostaria desse conteúdo offline, temos na descrição o áudio para download. E também na descrição temos os links das referências utilizadas para o preparo desse primeiro episódio. Mais uma vez agradeço a todos e até mais.